Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Entre Nós e eu sou Aníbal Albuquerque. O nosso quadro de hoje vem do livro Conduta Espírita e o episódio de hoje, de número 9, vai abordar alguns trechos do capítulo 7 em Viagem. Quantas orientações úteis André Luiz vem nos apresentando. Hoje estamos no capítulo 7, mas são 47, meus irmãos, procurando abordar uma série de circunstâncias da vida, em ocasiões, papéis que interpretamos durante a nossa vida na sociedade e uma série de outras situações. Então, nos fala André Luiz no livro Conduta Espírita, capítulo 7, em Viagem. Selecionamos, como já dissemos, algumas mensagens, não na íntegra do livro. Por isso, sugerimos que você procure adquirir, procure ler, se possível, um capítulo por noite ou por dia, no horário que for mais conveniente para você, para que aproveite ao máximo os ensinamentos, indo pouco a pouco, lendo, refletindo, meditando e, se possível, o melhor de tudo é adotando, colocando em prática estas condutas trazidas por André Luiz. Então, o verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Com isso, André Luiz está nos mostrando que, independente de onde eu esteja, mesmo estando a lazer, estando fazendo uma viagem a trabalho, uma viagem cultural, não importa. Todos os momentos a vida nos apresenta, nos dá a oportunidade para aprender e colocar em prática os ensinamentos espirituais. Nos dá a oportunidade de servir ao próximo. Ou seja, em locais, todos os locais são locais onde o amor possa se expressar. Devemos ter essa compreensão, devemos ter essa clareza e, acima de tudo, colocarmos em prática. Uma outra orientação apresentada por André Luiz, quando estivermos em viagem, é que um gesto simples define uma causa. Olha que interessante. E lembremos sempre, o bem nos faz bem. Então eu não preciso de coisas grandiosas, de coisas complicadas. Não. Muitas vezes um ato gentil, uma cortesia, uma formalidade, um sorriso, ceder o lugar, esperar que o outro chegue. Todas essas atitudes são gestos simples, mas que mostram a personalidade que nós temos. Mostra a nossa conduta, a nossa postura, a nossa moralidade. Então é importante lembrar disso, pois o bem realmente nos faz bem. Em outro ponto, André Luiz nos ensina que o otimismo gera paz e simpatia. Olha que interessante, porque algumas vezes nós passamos por situações difíceis quando em viagem, passamos por situações estressantes. Então é importante que a gente seja otimista, que não percamos a esperança, que não percamos a fé no outro, pois tudo isso poderá gerar paz e simpatia, até porque em algumas viagens mais longas, vamos ficando mais nervosos, ficando com saudade de casa. O contato muito próximo com outras pessoas poderá fazer com que fiquemos mais nervosos, mais ariscos, mais ansiosos, mais impacientes. Então, é preciso que a gente busque demonstrar, ter otimismo e com isso gerará paz e simpatia. E, acima de tudo, não devemos entregar os pontos. Temos que perseverar. E é o que desejo para hoje.
A esperança é a única que não morre. Não é a última, mas a única que não deve morrer. É importante que nós tenhamos essa compreensão. E por último, a última orientação que eu gostaria de deixar, trazida por André Luiz, quando em viagem, isso tudo está no capítulo 7, mas existem outros conteúdos também, nos fala ele: aquele que anda imprime sinais por onde passa. Então, isso mostra uma educação, mostra uma etiqueta moral, né? A forma como falamos, a forma como lidamos com as pessoas, como nos portamos no trânsito, o respeito às leis daquele país ou daquela cidade, o zelo pela limpeza, todos os cuidados em praça pública, em restaurantes, em locais públicos, em locais de visitação, em locais que se requer silêncio, que possamos fazer o silêncio, sempre sem exageros, sem exaltações. Para que isso? Então, olha que interessante. Gostaria de acrescentar: semelhante a uma flor que deixa o seu perfume no ar, uma pessoa de bem também deixa o ambiente contagiado com a sua energia. Fica leve, fica em paz, fica descontraído, fica prazeroso. Então, que você possa aproveitar estas orientações de André Luiz, vindo da obra Conduta Espírita, obra esta que foi psicografada pelo nosso querido irmão Valdo Vieira. São 47 capítulos com orientações. Acrescentamos no início um podcast falando das orientações da apresentação do livro, na verdade, de Emmanuel, e um capítulo, também um podcast, abordando a apresentação que André Luiz faz sobre essa obra. Espero que você esteja aproveitando todos esses episódios, que esteja sendo útil. Já tive várias pessoas que adquiriram a obra, que estão tirando proveito dos ensinamentos, lendo um pouco a cada dia, e com isso estão curtindo, estão suprindo os conhecimentos, estão aproveitando ao máximo, da melhor forma possível, o que esse autor espiritual procura nos ensinar. Desejo a você uma vida plena, uma vida saudável, uma vida em paz, uma vida em harmonia, que possa estar tirando proveito das orientações, dessas condutas apresentadas e ensinadas, orientadas por André Luiz, e ficaria muito feliz se você quisesse deixar algum comentário, alguma pergunta. Faço o convite para se inscrever nos canais em que estamos, para que receba de antemão os conteúdos expostos. E, mais ainda, se não for pedir demais, mas se você está tirando proveito, se está sendo útil, compartilhe com outras pessoas. Quem sabe também elas receberão o benefício que André Luiz nos apresenta e até queiram comprar esta obra. Fica em paz, muita luz em sua vida, que assim seja, meu irmão, minha irmã.